Olá a todos, sejam muito bem-vindos. Aqui é a Thaís e hoje o nosso episódio vai ser diferente. Eu tô aqui com a Juliana Piai, que é sócia da Front, e com a Lauriane Cavalcante, que é fundadora da Deep Dive, para a gente falar sobre a nova collab entre as duas empresas, que promete trazer muita novidade para o setor de shopping e varejo. Mas antes de entrar na collab propriamente dita, eu queria matar uma curiosidade minha, porque eu já vi vocês trabalhando juntas em diversas oportunidades. Então, Lau, desde quando que vocês se conhecem? Oi, Thaís. Oi, Ju. Oi. Para Olá. mim é sempre um prazer estar aqui no podcast da Front. E agora, então, muito especial, né? Um momento muito especial da gente comunicar aqui nossos esforços conjuntos em alguns projetos. Thaís, eu e Ju, especificamente, nos conhecemos há bastante tempo. A Ju, dos seus antepassados, né? Trabalhos com outras empresas, outros institutos de pesquisa. Já a gente trabalhou numa posição de fornecedor-cliente, né, Ju? E a Ju gente fornecedora e se você conhece cliente, né, Lau? exatamente. E a gente já trabalha junto há muito tempo. Eu não consigo nem precisar assim o ano, mas acho que Melhor isso nem é tipo, precisar. não é? Eu acho Tipo que uns foi lá 10 nos anos. 2010, qualquer coisa. Não, bem mais de 10 Mas, anos, bem mais. Já faz 5 anos que a gente conversa em fazer collabs. Imagina quanto tempo faz que a gente se conhece. E depois o Fábio surgiu também porque a gente começou a fazer alguns projetos que tinham mais a ver com a praia dele, que é mais de potencial, de varejo e tal. E a gente já se conhecia há muito tempo e começamos a conversar depois que, ali nos 2019, 2020, sobre a possibilidade de voar solos, mas com algumas parcerias, né? E agora, finalmente, a gente está formalizando, apesar da gente ter feito alguns projetos soltos antes, juntas, mas agora a gente está formalizando essas parcerias em alguns projetos e algumas demandas pontuais que fazem sentido a atuação das duas empresas. Ô Ju, e essa ideia de trabalhar em collab, já que vocês já se conhecem, já trabalham juntos há muito tempo, mas trabalhar em collab é diferente, né? Como é que surgiu essa ideia da collab especificamente? ai, Thaís, eu acho que foi uma ideia que foi naturalmente acontecendo. Eu acho que a vida profissional foi nos levando para isso, sabe? Porque, como a Lau falou, a gente trabalhou muito tempo como fornecedor e cliente, e depois, quando cada uma de nós decidiu pessoalmente, né, empreender em voos solo, a gente continuou próxima, a gente continuou trabalhando em projetos juntas, e aí a ideia da collab chegou, ela apareceu. Acho que também muito por demanda de cliente, quando o cliente pedia alguma solução em que eu ou Lau enxergávamos que era possível esse trabalho conjunto, a gente foi trabalhando. E aí a collab apareceu. Eu não consigo nem precisar quando foi que isso aconteceu, né, Lau? Porque acho que tem mais uma camadinha que eu vou falar que eu sempre tive uma admiração muito grande assim pela profissional, pela pessoa Lauriane, em todos os momentos que a gente trabalhou junto. Então eu acho que essa collab vem fechar essa admiração que eu tenho pela Lauriane e enxergar realmente que o mercado demanda essa atuação conjunta. E eu Agora, vou dar uma completada aqui na Ju, complete. até para devolver, né, os elogios, porque é preciso que a gente também faça justiça. Eu acho que eu nunca tinha trabalhado tão bem com alguém de instituto de pesquisa quando eu demandava pesquisa. E a gente sempre teve um olhar muito parecido, assim, da necessidade de informações e da importância dos dados para atuar, né, em estratégia. Naquela época eu era marketing e comunicação, então eu sempre tive uma preocupação de usar, né, usar os resultados das pesquisas, e a Ju sempre dizia: "Ai, Lau, é tão bom alguém que liga depois e que quer saber mais e que quer mais informação". Só que o que é mais importante é que eu tinha a informação que eu precisava sempre que eu pedia. Então, e muitas vezes ela dizia: "Olha, não é bem por aí, eu acho que a informação que você está pedindo não é bem essa". E aí ela traduzia muito bem a minha vontade em informação, né. Então acho que esse conjunto ele fluiu muito bem, sempre fluiu muito bem, e a gente foi vendo essas oportunidades surgindo. E o que é engraçado é que desde que eu criei a Deep Dive, sempre que eu precisava de informações estatísticas, de dados, né, de quantitativos e de informações
de aprofundar em algum projeto meu, eu sempre recomendava a Front. E a Ju, sempre que precisava de alguma coisa quali, de alguma coisa de mais mergulho, em que o olhar qualitativo faria um pouco de diferença, me ligava e dizia, vamos tentar fazer isso junto? Tenta ver se a Deep Dive consegue completar esse estudo meu com insights um pouco mais abertos, ao invés de ficar simplesmente lendo dados, né? Então, Para a gente foi juntando aprofundar, né? Acho que a Deep Dive tem sido fundamental para aprofundar nesse olhar qualitativo, né, das pesquisas da Front. Exato. Olha eu me metendo Então, eu aqui acho que na. esse casamento... Ah, não, mas eu acho que você tá certa e tem sido muito legal, porque é um casamento que tem uma completude muito legal, assim, muito relevante, sabe? Para o Agora, cliente tem se mostrado muito relevante. a gente falou do casamento e da relação antiga, mas o que, que tem de diferente lá, essa collab? Porque quando a gente coloca esse rótulo de collab, é, não é para dar um peso, né? É para talvez formalizar um pouco ou trazer um. O que, que tem de diferente essa collab entre Front e Deep Dive que não é o que estava sendo feito até então? Eu acho que até então a gente ouvia muito falar em estudos quanti quali, né? Quali quanti, quanti quali, e esses estudos eles vinham com um formato de quali muito vamos lá, muito padrão, vamos chamar assim. Eram grupos de discussão ou às vezes grupos online, porque agora hoje existem alguns grupos que você consegue, né, fazer estímulo sem que eles precisem estar juntos e tal. Já há alguns anos já se faz isso, mas eram sempre é, momentos de exposição do lado do entrevistado ou dos participantes, momentos em que eles se sentiam expostos e que muitas vezes influenciados por opinião de quem estava presente. Então, eu acho que o grande diferencial desse trabalho que a gente tem feito com a Fronte é que a gente consegue ouvir individualmente esses indivíduos, alguns indivíduos, né, que representam a amostra que a gente quer, ou o mercado, ou o segmento que a gente quer escutar. E para além disso, e aí eu acho que é o maior presente disso tudo, a gente aprofunda nos desafios dos nossos clientes, né, dos nossos clientes B2B, que a gente está falando, aprofunda nesses desafios com o olhar do cliente, primeiro individualmente, e depois a gente tem proposto uma camada de cocriação de soluções para esses desafios pelo olhar e pela boca do próprio cliente final, né? Do próprio cliente final. Então, a gente tem feito alguns workshops e tem sido realmente revelador de levar clientes finais para sentar sobre os problemas e refletir sobre os problemas das empresas e trazer soluções pelo próprio olhar. Então, é diferente de a gente ouvir os problemas, colocar um comitê de uma empresa reunido e dizendo vamos resolver os problemas dos nossos clientes, né? Então, é um olhar que vai até o fim, até a idealização de soluções para os desafios por parte do cliente final. Então, eu acho que esse é o grande diferencial dos estudos que a gente tem entregue até aqui. Só para dar um passo para trás, que eu acho que é importante, quando a gente fala de collab, a gente não está falando do que a gente está falando exatamente, né? Para não ter ruído. A gente está falando de um produto, a gente está falando. Não é uma empresa, as duas empresas não estão se juntando, isso eu já sei, já vou falar de antemão. Mas a gente está falando de um produto específico, a gente está falando de um serviço em colaboração. Como é que a gente define o que é collab? A Colab ela se materializa, de fato, a gente não está fazendo uma fusão, é muito bom a gente esclarecer isso. A Colab se materializa através de um conjunto de produtos que podem ser contratados em sequência, como um grande projeto, ou podem ser contratados individualmente. A gente já teve esses modelos bem diferentes em alguns projetos que a gente já realizou, que junta metodologias quantitativas e qualitativas, né? Então, inteligência de mercado, com estatística, com tudo aquilo que as amostras nos permitem para entender o potencial daqueles clientes de determinado lugar, ou de uma determinada empresa, ou de um determinado comportamento, algumas metodologias de design que são de entender profundamente, e o nome Deep Dive da minha empresa vem disso, é de você mergulhar profundamente no problema, no desafio daquele cliente, daquele usuário de algum serviço ou de algum produto, de uma forma muito empática, de uma forma muito profunda e individual. Então, é para entender aquele indivíduo e como é que aquilo pode se
ser entendido pelo mercado, ou pelo nosso cliente empresa, como um comportamento geral ou não, né? Ah, é um comportamento individual. Não, é um comportamento que a gente pode extrapolar para essa amostra, porque esses 20 clientes que a gente entrevistou profundamente representam realmente o comportamento desse grupo de consumidores aqui. Então, a Colab, ela é uma união de esforços, né? Uma união de expertises de duas empresas que, de fato, não concorrem, né, individualmente, cada uma na praia da outra, mas que, de alguma forma, a Fronte, com toda a sua expertise em estudos de mercado, de anos, dos profissionais que ali estão, e sempre num mercado que fazia muito sentido para a Deep Dive, que era o varejo, shopping centers, etc., se juntou com a Deep Dive, que, por outro lado, tem também alguns anos de mercado de shoppings e de varejo, mas com um olhar mais atento às tendências, com um olhar muito preocupado com o papel da inovação nesse processo todo que o varejo está passando, e com essa metodologia de mergulhar profundamente nas realidades para trazer e fazer surgir soluções que façam muito sentido, que sejam muito relevantes para aquele momento, para aquelas empresas e para aqueles clientes, para aqueles usuários finais. A sua fala perfeita. Eu acho que o que tem de diferente de um estudo quanti quali tradicional para essa collab é que aqui a gente dá um passo além, dá mais um passo, que é o passo da entrega de soluções mesmo, né? Das iniciativas que o shopping ou o cliente, né? Eu falo shopping porque é onde a gente mais navega, mas os nossos clientes como um todo podem ou devem implementar com base em tudo que a gente viu nos resultados de quanti, de quali, de workshop, e aí usando N técnicas, né, que a gente tem feito aí ao longo dessa collab. A gente pode falar que é um jeito novo de fazer pesquisa que vai além da quali mais quanti? Eu acho que sim, a gente pode dizer Eu isso também sim. acho. Eu Eu também acho que acho. seguramente a gente pode dizer, porque aqui o olhar que a Deep Dive traz é um olhar mais que traz a inovação junto, traz as tendências, traz também a vivência delas, né, para o mercado de shopping em relação a criar mesmo soluções, porque o papel da pesquisa é colocar luz nas coisas, luz nos problemas, né? O que é uma pesquisa de mercado? É eu dizer para o meu cliente o que está ruim, o que não está bom, o que precisa ser melhorado, né? Esse é o papel da pesquisa, é dar luz para os problemas. Agora, quando a gente fala da Colab, eu estou indo um pouco além disso, eu estou trazendo quais são as soluções que o cliente deveria pensar, que o cliente deveria olhar para. E às vezes com ordem de priorização, com ordem de investimento, enfim, com uma série de informações que aí é caso a caso, projeto a projeto. Isso, e sempre com o olhar e sempre muito preocupado em colocar o centrado no humano, né? A grande diferença, o grande papel do design aqui é trazer o ser humano, trazer o usuário, trazer o cliente final para o centro da discussão. Então, tudo parte do próprio cliente final. Então, eu acho que esse é o grande diferencial aí, as soluções não pensadas dentro de casa, e sim pensadas pelo próprio cliente para serem operacionalizadas, e aí sim, é, é, colocadas em estratégia, em planejamento para um trabalho mais corporativo. Nisso que eu queria entrar um pouco. Quando a gente fala cliente, a gente está falando de 2 tipos de cliente, né? Tem o cliente da pesquisa, que é o shopping ou varejo, e tem o cliente do cliente da pesquisa. Então, acho que quando você está falando trazer o cliente para pensar na solução, lá está falando trazer o cliente do cliente, né? Cliente O cliente final, final, exatamente. O usuário final do produto, ou do serviço, né, ou do espaço, como a gente do objeto do nosso estudo, na verdade. E aí, se a gente pensar assim, o que isso tem de diferente de uma pesquisa quali-quant normal, né? É o que a Ju já estava falando aqui. É esse olhar que as metodologias de inovação e como você traz esse cliente do cliente para dentro da pesquisa, isso é o fato novo dessa Colab, né? Isso que a Exato. Colab agrega ao que a Front já entregava até então. Mas agora, Lau, eu queria saber do reverso, assim. O que a Colab agrega ao que a Deep Dive já fazia? A Colab agrega
o que mais o meu cliente exigia e pedia, que é, certo, mas de onde veio isso? Então, de onde você tirou isso? Não, mas isso eu tirei de uma entrevista. Mas essas entrevistas, elas representam o quanto? Representam o quê? Então, a Colab, a Front, traz para a Deep Dive uma camada de assertividade que só a estatística e só, né, as amostras podem proporcionar. Então, é aquela coisa do, olha, é o mostrar, é o preto no branco, né? É o mostrar que o porquê de eu estar indo profundamente numa determinada situação é porque eu entrevistei 600 pessoas no lugar tal, que eram do comportamento tal ou da demografia tal, e que apontaram 5 desafios muito sérios que a gente agora quer entender em profundidade numa discussão, numa entrevista mais profunda com indivíduos que representam aquela amostra. Então, essas entrevistas individuais, elas são entrevistas em que a gente vira amigo, em uma hora a gente vira amigo dos clientes, entendeu? Porque é lá que eles ficam, a gente cria um espaço de empatia muito forte, e isso tem a ver com técnicas mesmo, né? Técnicas de design e técnicas de entrevista, que você consegue extrair absolutamente com toda a transparência por parte do cliente, o que é bom e o que é ruim. Então, para a gente, essas entrevistas elas são legais, porque saber o que é bom é muito, muito bom, né? Mas o importante é você entender, certo, mas onde é que pega? Ah, beleza, eu acho que esse espaço ele não me atende, tem alguma coisa nele que não é legal, ou não. Minha nota, quando vai para uma quant, a avaliação para o espaço físico é 8 ou é 3, dependendo. Tá, mas por quê? O que é esse espaço físico? Daí a gente, nas entrevistas em profundidade, a gente consegue extrair no detalhe o que é que tá incomodando esse cliente final, esse visitante, esse frequentador do espaço, né? Então, eu acho que para a Deep Dive um conjunto perfeito quando a gente junta estatística, quando a gente junta dados numéricos, dados concretos, com a sutileza e a intuição que o design propõe. Eu sei que vocês já fizeram alguns trabalhos, né, nesse modelo de collab. Vocês conseguem contar um pouquinho algum case, algum exemplo de como que isso já foi aplicado na prática, Ju? Eu posso contar um caso aqui de um cliente, de um projeto que a gente fez no final do ano, que foi, para nós foi bem emblemático e foi muito importante, né, Lau? Foi um projeto que o pedido do shopping era: eu não consigo conversar bem com o meu cliente, eu não sei conversar muito bem com o meu cliente e quero entendê-lo, desde as camadas mais básicas até as mais profundas. Porque o shopping tinha uma dificuldade, parecia que existia uma barreira que o shopping não conseguia passar para conversar com o cliente. E era uma E a questão de gente, posicionamento, né, Ju? O shopping nasceu com do um posicionamento posicionamento. para um determinado público e ele percebia que, ao longo dos anos, esse público vinha mudando. E ele não Isso. sabia nem como ajustar, né, se ajustar em termos de mix, bem como se comunicar em termos de marketing. Como é que eu faço esse fit, né, do que eu estou falando com esse novo target, com esse novo público que está aparecendo para mim nas minhas pesquisas? E havia ainda, para fechar ainda esse quesito, havia uma questão de, será que esse público se identifica com o meu espaço? Então, assim, era uma questão bem profunda e bem complexa, né, Ju? É. Mas deixa eu só fazer uma pergunta. Em algum momento, quando esse shopping começou, a comunicação dele estava adequada para o público, mas a coisa foi se perdendo ao longo do caminho, é isso? Só um parênteses Exato. que eu vou abrir aqui nesse assunto. Isso é comum? Opa, muito. Hoje de manhã falávamos nisso. Então, por isso que eu tô fazendo essa pergunta, né? Porque acho que vocês percebem que essa mudança de público, esse ajuste de tom de comunicação é algo que tem ficado mais dinâmico do que era uns anos atrás? Ou sempre foi dinâmico e não tem nada de diferente agora? Eu Eu acho que acho é bem comum, né, Ju? Assim, é comum, os comportamentos vão mudando, a concorrência vai nascendo no entorno dos shoppings, então eu acho que tem muito a ver com isso, né, Ju? eu diria que não ficou mais comum, ficou mais complexo,
Porque antes você tinha um posicionamento para todo mundo, porque você era Uhum. para todo mundo mesmo. Hoje Uhum. você não pode mais ser para todo mundo. Tá. Com a quantidade de shoppings crescendo, você tem shopping a 5, 10 minutos, todo mundo não, porque isso está bem errado generalizar. Mas assim, boa parte das pessoas, principalmente dos grandes centros, tem um shopping a 10 minutos da sua casa, no Uhum. máximo. 15 minutos. Então, isso não era assim há algum tempo atrás, né. Então esse posicionamento, esse achar o seu lugar, eu acho que está ficando mais complexo. E tem ainda um fator que é cada vez mais relevante, que é o fator do e-commerce, né. Então, para além de ter um shopping a 5, 10 minutos de casa, eu tenho um celular que está a 1 metro do meu rosto, ou a 80 centímetros. Que te dá o que Então você assim quiser, né. então Às vezes assim, há um dá o dia que Rápido, útil de quiser, entrega. às vezes ou menos, mesmo. dependendo, né. É. Então, eu acho que a gente agora, o mercado agora enfrenta um desafio muito grande, que é compra-se de qualquer lugar. Compra-se no Instagram, compra-se por WhatsApp, compra-se no Mercado Livre. Posso falar aqui abertamente, porque é uma marca que já não tem barreiras, né? Mas compra-se de qualquer lugar. Então, os marketplaces estão aí, as influencers agora têm marcas, têm eh, cupons e têm cliques possíveis que geram descontos e tem site de cupom para todo lado. E isso tudo é um grande, não é, eu não chamo de ameaça, mas eu acho que é um grande concorrente do negócio de shopping center, principalmente, do varejo tradicional. E a gente vem vendo esses lugares, né, essas empresas mais preocupadas. Agora, talvez, pós-pandemia, eu vejo que finalmente todo mundo colocou a carapuça, né, de é preciso entender quem é esse cliente que me frequenta, é preciso me comunicar melhor com ele. Já não é como a Ju disse para todo mundo. Abriu um concorrente aqui há 10 minutos, que tirou sei lá, tirou um perfil X demográfico do meu shopping, e agora eu preciso redirecionar meus esforços para esse novo perfil que eu simplesmente não lembrava que ele existia, ou não era com ele que eu conversava. Existe no marketing um papo que é muito sobre aspiracional. Ah, não, porque a minha comunicação é aspiracional, ela é para a classe B, e se tiver que C e D, vem junto, porque o C e o D querem sempre, se veem sempre, né, é, evoluindo, ou Querem querem ser ascender, como né, querem aqueles. crescer, Cara, né. não tem mais nada a ver com isso. Não se trata mais disso, né. Então aquele papo de vou fazer para o B, porque o A e o C e o D vêm junto, esquece. O C e o D não se sentem pertencentes, É sobre né, não se sentem identificação, né. parte daquilo, não se sentem levados em consideração. Então acabou, e o C e o D são os caras que entopem shopping, né. Então, assim, a gente precisa. A gente também tem trazido essa provocação para o segmento, né? A gente vem mostrando, porque os dados mostram, né, Ju? E a cada pesquisa que a Ju fazia, esse shopping em particular, mostrava uma mudança cada ano, né, Ju? Uma Sim. mudança mais radical, se descolando completamente do tipo de comunicação, do mix e do tipo de, de assunto, de conteúdo que eles compartilhavam. Eles disseram, eu não sei comunicar com essa galera. Como é que eu É, faço? É. e eu acho que teve uma parte muito interessante, que foi do cliente, voltar um Final? pouco o cliente shopping, não o shopping. Ah, Eu vou chamar o cliente shopping de shopping. é O melhor. sh o shopping, eh, olhar para si e entender que não estava se comunicando direito, né, porque tem uma questão aí que às vezes não acontece. E ali ocorreu, o problema chegou para a gente, e nós propusemos para o cliente essa collab. O que era, né? Na prática, foi o quê? Foi uma pesquisa quantitativa. A gente começou com um estudo quantitativo com clientes do shopping para monitorar aqui, porque eu já faço pesquisa para eles há bastante tempo. Então, para monitorar quem é, quanto consome, de onde ele vem, onde ele mora, todas essas questões que uma pesquisa quantitativa traz. Né? E aí, Passo- Ju, você já vinha percebendo uma mudança nesse perfil do frequentador Já, do shopping já. com essas pesquisas. Com essas pesquisas anteriores, a gente já vinha monitorando isso, né? A gente já tinha ideia que isso estava acontecendo. E aí, depois desta pesquisa
quant, a gente foi para um estudo individual, nós escolhemos quem seriam as pessoas. O que que a gente faz? A gente volta para as 300, 400 entrevistas que a gente fez na primeira etapa, e escolhe com quem a gente quer conversar em profundidade. Então, escolhemos Em uma função das suas quantidade. respostas, né, Ju? Sempre atentos. Essas pessoas representam o nosso desafio principal, e aí a gente Isso. Então, aí que eu pesca queria elas ali. chegar, porque eu vou fazer o advogado do diabo aqui, né. Quem escuta a gente vai falar: mas vocês estão selecionando as pessoas para falarem o que vocês querem". Como é que é essa você falou: "A gente seleciona", o que que você busca quando você faz essa seleção, para aprofundar a entrevista? Sim. Thaís, em quali, se busca mesmo, esse é o princípio da quali, eu escolho quem eu quero entrevistar em função do problema que eu quero ouvir. Então, tudo, em quali, no geral, né, eh, a depender do que o shopping me traz, é quem eu vou ouvir. Se ele tem um problema que ele precisa solucionar com eventos, eu vou procurar ouvir quem deu nota baixa para evento. Se o cliente shopping está com um problema de eu quero uma recorrência maior, então eu vou ouvir quem tem recorrência pequena. Essa é a seleção que precisa ser feita numa quali, Ou porque senão seja, ela você fica vai uma botar o quali. dedo na ferida, né, Sim, mesmo assim, Isso não aí. é o contrário, não é ouvir não o é o lado bom, contrário. é bem pôr o dedo na ferida mesmo e O lado aprofundar no bom que tá errado, no que É, tá exato, o ruim, lado né, bom não está errado. retratado. O lado bom está retratado na Quant. Então, é, assim, o por que é legal disso que você perguntou, Thaís, é que a Quant, ela é completamente neutra, tá? sim, Ela disse que 80% das pessoas estão se queixando dos eventos. Disse também que a recorrência, aquela coisa da frequência, né? Estamos com um número gigantesco de pessoas que só vão uma vez por mês no shopping. Cara, temos aqui um problema. Vamos, então, conversar. A gente nunca começa o nosso estudo dizendo com quem a gente vai conversar já de cara na quali. A gente espera sempre os resultados da Quant, e aí a gente faz o recrutamento da quali com base em autorização de uso de dados e tudo mais. Isso é perguntado também ao cliente antes que Thaís ponha o dedo na ferida de novo. na Vocês estão de nossa olho na ferida. LGPD? Sim. Totalmente, sempre. E a gente vai em cima desses 80-20, vamos lá, entre aspas, né? Quem são os 80% que reclamam? Qual é o perfil desses 80%? Então, vamos ver. Desses, quem deu autorização para ser entrevistado, né? Para ser consultado sobre a entrevista posteriormente, vamos atrás dessas pessoas, pensamos e sim, enfiamos o dedo na ferida. Enfiamos o dedo na ferida porque individualmente, com o tempo, porque aí a gente consulta, pede uma janela de tempo maior e a gente vai conversar individualmente com essa pessoa para entender exatamente o que levou ela a avaliar daquela forma na Quant, né? Então, nessa entrevista em profundidade, ela não representa estatisticamente a amostra, ela representa pessoas que, dentro daquele quadrado do problema que o shopping trouxe, faz sentido para a gente entender um pouco mais profundamente, mas que demograficamente, sim, representam a amostra. Então, a gente sempre pega a questão demográfica, a gente vai buscar alguém que representa a amostra, para a gente não escapar, não, mas esse daqui é um cara que sai da curva, é um cara que tem um salário, sei lá, uma renda mensal de R$ 1 milhão, então não faz sentido conversar com esse cara. Então, vamos pegar as pessoas que têm sentido serem aprofundadas, mas que representem, sim, a amostra em termos demográficos, né, Ju? E que Sim, comportamentalmente mostraram alguma tendência que a gente quer saber um pouco mais sobre isso para resolver o problema do shopping. a gente está super simplificando aqui, mas nem sempre é um trabalho fácil, porque às vezes o problema demora a aparecer, e aí a gente fica buscando essas características, e eu sou muito chata com isso, Loriane sabe. Eu fico, não, esse cara a gente não pode entrevistar porque ele não representa a maior parte do perfil do cliente, do cliente como um todo do shopping. Então, nesta parte, a gente é muito criteriosa. Quando eu vou fazer essa escolha, quando a gente vai fazer essa escolha, a gente segue muito o critério estabelecido lá atrás, porque senão vira o quê? Uma quali que diz o que o cliente quer ouvir. De novo, a gente volta para aquele Exatamente. começo, né? Vira uma quali que é teatral, que é legal, que não sei o quê, mas que não traz a profundidade que a gente está buscando para a solução daquele problema. Né? Exato. E E aí, aí a o partir terceiro, desse momento, vai lá, era isso. é, Vai lá, não, Ju, conta. e aí o terceiro
passo, a terceira fase desse projeto que a gente está contando, foi um workshop com estes clientes. Não necessariamente com todos os clientes. Aí também tem uma escolha. A gente vai E esse é o escolher pulo do gato, né, da e metodologia. sim, Porque até sim. então a gente tá falando de uma quant mais uma quali. É isso. Nessa etapa final, existe também uma escolha baseada em alguns critérios que cada projeto vai demandar, né, que cada projeto vai pedir. E aí esse workshop é mão na massa, é cocriação, é o que a Lauriane adora, né, Lau? É trazer o É cliente uma viagem. para dar a voz para o cliente real, dar a caneta para ele resolver os problemas que a gente veio levantando ao longo das etapas. E a gente volta com 1 milhão de post-its com ideias de todas as naturezas, mas a primeira fase do workshop também é sempre aprofundar coletivamente nos desafios. Então, a gente confirma novamente as dores, né, daquele cliente final, daqueles que estão ali em conjunto agora, representando os clientes do shopping. Voltamos a explorar essas dores, alinhamos e eles alinham entre eles. Né? A gente propõe, através de metodologias e de dinâmicas específicas, a gente propõe um alinhamento desses desafios e desses problemas que eles sentem como usuários, e depois eles passam para um momento de cocriação e ideação de soluções e de iniciativas que o shopping pode tomar e que pode atuar em cima para resolver o problema na visão deles. Né? E a ideia e aí shoppings, é importante que saibam, a ideia é que eles não pensem nem em orçamento, eles não têm travas, eles têm que pensar em tudo, porque quem tem que pôr trava é o investidor, é depois quem vai operacionalizar isso, se isso faz sentido, se não faz sentido para o shopping. E, por fim, depois dessa camada de soluções, a gente, inclusive, está com um projeto que a gente fez isso a semana passada, a última camada é a gente olhar para essas soluções, categorizá-las adequadamente e dizer ao shopping, beleza, a gente teve aqui uma incidência muito grande desse problema e dessa solução. Isso aqui sobe no nossa sugestão de ranking, né, de priorização. Então, a priorização, a gente coloca sempre o que é mais urgente na visão do cliente final, de novo, do usuário, do consumidor, o que é que foi visto como mais urgência, o que é que, na nossa visão, como experientes no mercado de shoppings e no mercado de varejo de uma forma geral, o que é que leva mais tempo para também sair do papel, porque é importante, tudo que leva mais tempo, fica a dica, tire do papel já, porque se você for adiando, porque ele demora, ele nunca vai sair do papel. Quer dizer, Então, quanto ele mais ganha. tempo, maior a prioridade. Nem sempre. A questão é que ele pode até não ser o mais pedido pelo cliente final, pelo usuário, mas se ele leva muito tempo para sair do papel e você quer realizá-lo, vá tirando do papel ele na paralela com outras prioridades. Uhum. Porque senão você nunca vai assumir, né, a cadeira para sentar. Agora eu vou perder 6 meses para operacionalizar isso aqui, parei tudo. Então, na Só isso paralela, não vai rolar, colocar. né? Exatamente. Então, nunca sai do papel, né, aquilo. Então, a gente sempre leva lá uma escalinha, né, uma escala de priorização, mas tem aqui uma cerejinha do bolo que a gente também entrega junto com tudo isso, com base nas entrevistas e na segunda etapa, né, nas entrevistas e nos estudos Quant que a Front trouxe, a gente cria uma persona. Então, o workshop é feito em cima do comportamento de uma persona que representa aquelas pessoas demograficamente e comportamentalmente. E é muito engraçado, porque juntando realmente o poder da Quant com o poder da Qualy é brutal. A gente nunca levou uma persona que as pessoas não se reconhecessem nela para um workshop. Então, a gente sempre diz, a persona, ela não é uma persona, aquela persona famosa que a gente já ouve falar, que essa persona é a persona com quem você vai se comunicar. Então, leva lá para a agência de publicidade pensa numa solução, numa campanha maravilhosa, num show, num evento, não sei o quê, que vai atender e ligar, né? E responder aqueles desejos daquela persona. Não, é a persona problema, a gente chama. Né? Então, a gente traz uma persona que representa as pessoas que sentem a, a dor daquele desafio, a dor daquele serviço não prestado ou mal prestado. Né? Então, é a persona problema que a gente explora e leva para o workshop,
e a gente faz um processo de empatização entre os participantes do workshop com a persona e com as suas necessidades. E no fim todo mundo vira Maria, todo mundo vira João, quem quer que seja a persona, meninos, meninas, meninas viram a nossa persona, porque na hora que a gente traduz e mostra, a gente sempre tenta levar uma ilustração também que represente para eles se vestirem daquela pessoa nova, e o workshop é todo ideado e todas as soluções são pensadas para aquela persona que lhes representam. É bem legal, porque essa é uma parte bem dinâmica, né, Ju? Bem Total. lúdica, vamos dizer assim. Bem lúdica, pessoal. Eles adoram. A gente deu um exemplo aqui de posicionamento, né? De como que a Collab resolve um problema de posicionamento. Mas para quais outros problemas do cliente a Collab pode ser interessante? Eu vou ser bem cara de pau, eu vou dizer aqui que para todos. Eu acho que na minha visão, Ju, não sei se você concorda, mas é para todos os problemas que partem de uma percepção do cliente final, né? Então, eu acho que tudo que um cliente final, que você desconfia que o meu frequentador, o meu visitante não está mais usando determinado serviço, ou tem dado avaliação sempre muito baixa para determinada experiência, eu acho que é passível de um trabalho da Collab. Naturalmente, a gente modula, né, o peso de cada uma das fases. Tem projetos que a gente não entregou o workshop, mas a gente entregou as 2 primeiras fases. Tem projeto em que a gente fez de uma forma sem persona. Então, assim, tudo vai depender do que é o problema, né, Ju? Se quiser completar aqui um pouco. Eu acho que assim, sim, serve para todo e qualquer problema que um cliente final consiga nos ajudar, consiga responder, né? Mas também serve para problemas, como a gente está com um caso agora, que a questão é tamanho de mercado, né? Se existe mercado para aquele shopping crescer ou não. A dor do shopping é: parei de crescer, mas quero continuar crescendo. Acho que consigo crescer. Eles têm uma hipótese de que o mercado ainda tem características que ele pode ser maior, né? Maior e melhor. Então, essa foi a pergunta que nos trouxe, que o cliente shopping nos trouxe. O outro, por exemplo, um cliente queria entender melhor, não. Vou refazer. O shopping queria entender melhor não o seu cliente interno, ele queria entender a população da cidade onde ele está localizado. E aí a gente também usou Colab. E aí partiu, esse foi um caso bem interessante, porque, embora tenha sido para o shopping, foi completamente, foi diferente, né? A gente foi muito nas características comportamentais, características de tudo que você pode imaginar, como ele se locomove, se o cara tem fé na vida, tem alguma fé na coisa ou não, se Que ele música ele gosta ouve, que que esportes música ele ouve, pratica ou gosta. ele é do dia, ele é da noite. O problema do shopping era: eu quero entender o consumidor da cidade. E aí foi isso que a gente fez também. Foi bem parecido, assim, em metodologia, mas o problema era esse. Eu estou trazendo esses problemas para ilustrar quais são, como você perguntou, Thaís, né? Quais são os tipos de coisas que a gente pode responder. Então, estou trazendo alguns diferentes aqui que eu lembro que a gente fez. Esse que a gente foi na cidade, a gente eh, tinha que clusterizar, né, que é dividir em tribos as pessoas por comportamento. Demografia era a última coisa. Então, fica aqui um recado que a gente tem usado muito, né, Ju, que é: não se trata mais de demografia, né? Não tem mais aquilo de você conversar com o cliente pela sua classe social, sua faixa etária, sua escolaridade ou sua composição familiar e sua renda. Então, já não faz mais sentido, né? Porque as pessoas elas têm, às vezes, a mesma idade, estão em faixas de renda completamente opostas e ouvem a mesma música e se comportam da mesma forma, vestem o mesmo tipo de roupa, sendo que uma paga, sei lá, R$ 500.000 por uma t-shirt e o outro paga o que pode pagar, 5. né? Mas eles simplesmente consomem o mesmo tipo de, com- de experiência, vamos chamar assim, que eu acho que é mais amplo do que qualquer coisa, produto ou serviço, né? E é sobre isso, né, hoje.
Acho que esse cliente que demandou esse estudo da população foi um cliente que viu essa necessidade de vamos extrapolar. A gente não quer simplesmente entender o comportamento de consumo dessas pessoas. Shopping deixou de ser espaço de consumo há muito tempo, simplesmente. Né? Não é mais simplesmente um espaço de consumo. Então, a gente tem que oferecer uma série de outros atrativos para fazer com que as pessoas vão mais vezes. Aí os nossos clientes B2B, aí, os nossos negócios clientes, têm se preocupado com essa falta de frequência, com essa redução de frequência, só que essa frequência, mesmo reduzida, ela pode ser muito mais qualificada. Né? Qualificada no sentido de ter uma experiência maior, mais longa, em que se consuma até muito mais coisas para além de produtos. Né? Então, a gente tem conseguido despertar em alguns clientes, em algumas empresas, esse olhar para o pós-demográfico, né? Que eu acho que é muito legal. O nome é Colab Varejo, né? E a gente falou bastante aqui de shopping, mas essa metodologia de pesquisa serve para outros setores também? Eu costumo dizer que tudo é varejo, minha gente. Vendeu é varejo. Hospital, gente, quem disser para mim que escola, hospital, clínica médica não é varejo, cara, a gente vai precisar ter uma entrevista em profundidade. Eu sempre falei muito disso com a Ju, com o Fábio e com a Daíra, que trabalha também comigo. Eu acho que qualquer lugar, qualquer empresa, qualquer negócio que vende serviço ou produto pode ser hoje vista como varejo numa forma óbvia, entre aspas. E acho que foi por isso que a gente colocou. Varejo é realmente um segmento que é muito pulsante, né? E tudo que tem o consumidor é de pessoa para pessoa, né? Acho que já não podemos mais falar de empresa para mercado, de empresa para consumidor. Não, é de gente para gente. Uhum. Né? E acho que o varejo é talvez a tradução mais forte de um olho no olho, desse comportamento de gente para gente que pode existir em mercados diversos. Então, na minha visão, e a gente discutiu já sobre isso, né, Ju? Acho que qualquer empresa que vende qualquer coisa pode ser alvo da nossa Colab, Produto ou serviço, né? produto ou serviço. Para fechar, a gente ficou aqui naturalmente muito no mercado de shopping, e aí eu queria, independente da Colab, né, entender um pouco da visão de vocês. Como é que vocês estão enxergando o futuro do mercado de shopping no Brasil hoje? Quer começar, Ju? Posso começar. Eu tendo a ser uma pessoa mais sonhadora, eu olho o lado bom da vida. Mas eu acho assim que o futuro do shopping passa por reinvenção. E eu acho que o passado também foi de reinvenção. Os shoppings não são hoje o que eram 5, 40, 20, 30, sei lá quantos anos atrás. Eu acho que são equipamentos muito diversos e em mercados diferentes, né? Então precisa acompanhar o que está acontecendo no mundo. O consumidor ele também demanda coisas diferentes, ele demanda novidade o tempo todo. Então o shopping ele tem que se transformar, ele tem que estar em transformação o tempo todo. E eu digo que eu sou, quando eu comecei minha frase, sou mais sonhadora, porque eu acho que o futuro dos shoppings é maravilhoso. Eles vão se reinventar para atender melhor. Seja, a gente tem falado muito assim mais recentemente, né, que o shopping não é só um lugar de consumir, é um lugar de experiência. Tudo bem, eu acho que o shopping vai se transformar e vai ser esse lugar para esse consumidor. E vai entender que no futuro talvez não seja todo mundo que goste desse lugar, mas para quem gostar, ele vai ser o lugar, ele vai continuar tendo uma relevância tão grande que ele vai continuar sendo muito importante nas cidades e nas comunidades onde ele está inserido, onde ele está trabalhando. Eu concordo com a Ju. Eu sempre fui meio apocalíptica em relação ao futuro dos negócios, de uma forma geral, porque eu acho que demorou-se muito para olhar para as pessoas. Né? Ficou, eu posso falar porque eu atuei 23 anos em shopping, então, assim, por muito tempo a gente olhou muito para dentro de casa, né? E pouco para quem usa esses espaços. Então, eu acho que eles já estão se transformando. Por diversos motivos. Eu acho que não é simplesmente eu vi aqui que vai tudo mudar e vou. Eu acho que o grande pulo do gato aqui pode ser
quando os shoppings começarem a antever questões, quando eles de fato olharem para esses clientes finais, para esses usuários de shoppings, escutarem com a escuta mais neutra, uma escuta menos sentida, né, de críticas e de tudo mais, e olharem, como o Ju falou, tá atento ao que está acontecendo em outros segmentos, é muito importante, para anteverem, para eles se anteciparem, não esperarem tanto tempo para fazer essa transformação. Shopping é um espaço social, é um espaço comunitário, gente, é uma porta aberta, é uma praça coberta, né? Mas com porta aberta, dentro de todas as comunidades tem um shopping center. Então, não existe lugar mais com potencial democrático do que um shopping center e confortável, né? Porque ainda tem isso. Às vezes as praças são muito democráticas, mas a gente tem questões sociais que ainda pegam, políticos sociais, de segurança, né? Ainda tem as questões climáticas e tudo mais, e o shopping dá uma neutralizada nessas questões todas, mas ele precisa, de fato, ser muito relevante para as necessidades desses usuários. A gente recentemente teve num shopping cliente, que tem, eu nunca vi a quantidade de serviços que está ali posta, né? Desde faz tudo desses espaços do cidadão, né, para resolver de tudo, juizado, Ministério do Trabalho, Detran, isso fora desse espaço tal do Poupa Tempo, né, que eu vou falar Poupa Tempo para São Paulo chama Poupa Tempo, mas cada cidade tem Expresso Cidadão, VaptVupt, etc. Então, assim, eu acho que aí você vê um setor médico crescendo dentro do shopping. As cidades estão complicadas e os shoppings estão sabendo tirar proveito, entre aspas, disso para se tornar úteis, né? Para se tornar espaços que os clientes precisem usar, que os frequentadores precisem resolver coisas. E, para além disso, tem lá umas lojas onde eles podem sair com as sacolas, só que antes era 100% lojas com sacolas, né? Então, a gente já está vendo, acho que o movimento está acontecendo, tem bastante coisa para acontecer ainda, e acho que a escuta precisa estar mais aberta, a escuta tanto do lojista quanto do cliente final precisa estar mais aberta para eles conseguirem fazer esses movimentos antes de verem portas fechadas, lojas com tapume, etc., que a gente sabe que é um movimento que é muito reativo, a gente precisa ser mais preditivo, na minha opinião. Tá ótimo, acho que foi super esclarecedor, muito obrigada pelas duas, pela conversa, pelas informações. E quem tiver dúvida, quiser saber mais sobre a Colab, escreve pra gente. Até mais, Obrigada, gente. Thaís. Ju, Obrigada. sempre maravilhoso isso tudo. Muito obrigada por ter ficado conosco até o final. Nos Corredores do Varejo é o podcast da Front Pesquisa. E aqui você ouve a cada 15 dias entrevistas com profissionais que estão fazendo a diferença no varejo brasileiro. Se você gostou desse conteúdo, dá lá pra gente as estrelinhas no Spotify, curte os nossos podcasts no YouTube para que a gente ganhe cada vez mais relevância e atinja cada vez mais profissionais. Muito obrigada e até a próxima!